Alô, turma querida! Mais uma aula de atualidade semanal aqui pelo Vencendo Concursos, né? Semana de 27 de novembro a 4 de dezembro. Chegamos aí finalmente ao final do último mês do ano. Mas atualidades não param de haver. Vou gravar durante o Natal, Ano Novo. Eu não paro, eu não viajo, eu não gosto dessa época do ano. E temos fatos muito importantes hoje nessa aula. Assista sempre até o final, né? Deixe seu comentário, dê o seu like, dê o seu curtir, porque isso é fundamental para a gente poder tocar esse projeto em 2025, te ajudando aí nos tantos editais municipais, estaduais e federais que o Vencendo acaba trabalhando, né? Então, temas de Brasil, temas de mundo. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou comentando as principais notícias semanais. Ok? Sem mais delongas, desculpa, vamos lá, então, para o primeiro slide. Olha, deixa eu ficar pequenininho aqui. Muita gente tem interesse nos livros de questões de atualidades, que são livros que eu escrevo, né? Já estou no 21º, vou terminar agora em dezembro o 21º, e são livros que ajudam você a estudar os temas, conhecer o tipo de perguntas e principalmente os comentários. Cada questão tem uma página. Então, se tem um livro, às vezes eu comento que tem 2 páginas o assunto, tá? Se alguém tiver interesse, é só mandar um WhatsApp. Aí a gente conversa, não é um grupo de WhatsApp, é a minha relação pessoal, individual com as pessoas. Ninguém fica amigo, não precisa adicionar nada. A pessoa manda, fala, tem interesse em conhecer o livro, tal, é 25 cada exemplar. Eu estou prolongando a minha Black Friday aí para ajudá-los, né, até essa semana, até a semana que vem. São 4 livros de 2024. Com temas separados por meses, né? Fiquem até o final que vocês vão entender como é que funciona, tá? Vamos lá então para a primeira notícia. Antes eu gosto sempre de deixar aqui para você saber exatamente de que período eu estou abordando, né? De qual período que eu estou tratando, quais são os temas, de qual semana a gente está pensando aqui, se selecionando, né? Lixões persistem e coleta seletiva ainda não é universal. IBGE revela como o Brasil lida com os resíduos. Pesquisa mostra que os lixões ainda são o principal destino dos resíduos sólidos do país, apesar da regulamentação para a extinção desses locais. Olha lá, os lixões são o principal destino do resíduo sólido. Então, o IBGE publicou isso na quinta-feira, dia 28. De acordo com a pesquisa que analisou a gestão do saneamento, deixa eu sair daqui, no país 31%, quase 32% dos municípios ainda utilizam os lixões. O norte com 74%. O que é um lixão, né? É um vazador a céu aberto, não possui nenhum tipo de controle, gera poluição para o ar e para o solo, com o chorume entrando em contato com o lençol freático. Aterro controlado apresenta algum nível de gestão como captação e queima do gás metano, apesar de não ser totalmente adequado. E o aterro sanitário é a gestão correta dos resíduos, queima do gás metano e ligação a uma estação de tratamento de esgoto para tratamento do chorume, que é um líquido que sai do lixo, né? Assim não havendo contaminação do lençol freático. Os municípios com população superior a 50 mil deveriam implementar essa disposição final até agosto de 2023. Entretanto, 21% dos municípios ainda não contavam com lixões como unidade de disposição final dos resíduos sólidos. Ou seja, o Brasil não trata bem o seu lixo. Não tem aí uma reciclagem adequada, recicla cerca de 10% do seu lixo, em alguns locais não existem reciclagem,
E como é que você seleciona notícias? Quando eu ando por mais de 10 veículos de comunicação, quando a notícia aparece nos 10, eu trago para a aula, tá? É assim que funciona. Acho que é legal explicar isso para vocês. Maravilha? Tá aí então uma péssima notícia sobre os lixões brasileiros. Vamos para a próxima. Ciência é um tema muito cobrado em prova. E toda vez que pesquisas são feitas, e em especial por brasileiros, merecem sim estar aqui na nossa aula. Então, deixa eu dar uma bolinha aqui. Pesquisadores brasileiros desenvolvem modelo de pele artificial 3D, mais parecido com a de humanos. Estrutura desenvolvida a partir de células tronco e primárias poderá ser usada em estudos para tratar doenças e lesões, como queimaduras, além para desenvolver cosméticos e remédios, sem fazer testes em animais. Tá? A chamada de Human Skin Equivalent White Epidermis, né? O equivalente da pele humana com hipoderme, foi a partir de células tronco, né? E segundo informações da FAPESP, o processo de produção foi descrito na revista Communication Biologic, né? Que é biológica, que é comunicação biológica, né? Laboratório Nacional de Biociências, do Centro Nacional de Pesquisa, em Madrid, na Espanha. Olha o que diz a pesquisadora, né? Ana Carolina, e coordenadora do projeto. Conseguindo desenvolver um modelo de pele completa com as 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Dessa forma foi possível obter um modelo de órgão com características muito similares à do ser humano. A pesquisadora explica que os modelos de pele até agora tinham uma limitação, negligenciavam a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele, que é fundamental. Então, agora, os resultados mostram que a hipoderme é indispensável para modular a expressão de uma ampla gama de genes vitais e funcionamento da pele, e regenerando o tecido. Parabéns, pesquisadores brasileiros, está aí uma notícia que não é trágica, mas é uma notícia fantástica para a ciência brasileira, né? Então, temos aí uma pesquisa muito interessante. Olha isso aí que o The Guardian, que é o jornal mais respeitado da Inglaterra, soltou. Mais de 600 brasileiros são deportados do Reino Unido em voos secretos do governo. O país nunca deportou tantas pessoas de uma mesma nacionalidade em voos desse tipo. Viagens foram classificadas como voluntárias. E o ministro do Interior britânico disse que está intensificando medidas contra imigrantes legais. 109 crianças. O número é recorde. O país nunca deportou tantas pessoas de uma mesma nacionalidade, né? Então, quero ver aqui, ó. Números de deportação publicados, órgãos responsáveis pelas políticas mostram que 8.300 retornos forçados e voluntários ocorreram entre julho e setembro desse ano. A quantidade é 16% vezes maior. A maioria, 6.000, foi voluntária. O governo oferece incentivo de até R$22 mil para que as pessoas aceitem sair do Reino Unido. 9 de agosto, 205 brasileiros, 23, 206 e 27, 218. Ou seja, a notícia foi sair no final de novembro para algo que aconteceu secretamente lá entre julho e setembro. É aquela ideia do Brexit, a ideia de expulsar imigrantes que a Europa tem preservado em vários países, e nesse caso em especial o Brasil foi o país que mais deportou, né? Quer dizer, a cidade de onde eles mais deportaram pessoas. Interessante que saiu dentro lá nós aqui não sabíamos disso, né? A imprensa brasileira não deu cobertura a esse caso. Esse caso veio lá do Reino Unido, tá?
Então, tá aí. A Inglaterra realmente não querendo estrangeiros em seu país. Tá? Coisa desagradável. Olha, como a semana passada eu falei muito do corte de gastos, né? Do ajuste fiscal, houve também logo aí no dia 30, no sábado, o governo cortou 5 bi do orçamento. Então, o Ministério da Educação, os mais impactados, educação, cidades e transportes, mas todos os ministérios tiveram corte, né? O que é ali embaixo está ali? Bloqueio versus corte de gastos. O bloqueio não é o pacote de revisão de gastos anunciado, tá? na quarta-feira, dia 27, que eu até atrasei a gravação porque eu queria. Entenda, bloqueio é o congelamento das contas públicas, é comum e pode ser realizado a cada relatório de avaliação. Revisão de gastos, a equipe se comprometeu a aprovar medidas legislativas que mudem a configuração de algumas despesas obrigatórias. Tá? Então, o que nós estamos falando é bloqueio, e a aula passada eu falei de revisão de gastos, que tem que ser aprovado e está sendo debatido atualmente lá no Congresso Nacional. Bloqueio é o governo mesmo, ali no orçamento, tirando dinheiro de ministérios, tá? Então, cuidado para não confundir bloqueio com corte de gastos. O governo anunciou as duas medidas para tentar ficar dentro da meta, né, de 2024 e ficar lá. É usado com conter os gastos que ultrapassam o teto, que permite um crescimento de despesas de 2,5% ao ano corrigido pela inflação. Então, as despesas estavam para subir e isso está fazendo o dólar, até ser aprovado pelo Congresso, o dólar andar na casa dos R$6. Vamos ver qual vai ser o impacto da inflação nos próximos meses, tá? Mas cuidado para não confundir bloqueio, isso é uma ação do governo, do ministro, ele toma atitude, não precisa consultar o Congresso. Corte de gastos é uma medida que precisa ser aí debatida pelo Congresso Nacional. É o esforço do governo em mostrar que está tentando igualar a sua receita, né, as despesas com aquilo que tem de dinheiro. Olha o que está acontecendo com brasileiros que foram morar na Argentina. Como a inflação aumentou, eu quero ler inteirinha essa notícia, para você entender o que está acontecendo. Eu não sabia que esse número era tão grande. Segundo o relatório do Ministério do Capital Humano da Argentina, com base em números mais atualizados, disponíveis desde 2022, existem mais de 20 mil brasileiros estudando medicina no país, dos quais 12 mil no sistema público. Os outros 8 mil, dos restantes 8 mil, 6 mil estão na Universidade de Barcelona, onde brasileiros ocupam 75% das vagas, segundo o Centro de Estudantes da faculdade. Numa das 3 sedes da universidade, a situada em Santo Tomé, na fronteira com São Borja, a Barcelona já cobra 25% a mais se o estudante for de nacionalidade brasileira. A situação chegou ao limite, e com isso milhares de brasileiros, de estudantes que habitavam Buenos Aires, viram protestar. O índice de consumidor desde janeiro é de 106% e deve fechar abaixo de 120%. Mas os aumentos na Barcelona quase triplicaram essa cifra, 325%. Por que o brasileiro vai procurar tentar medicina na Argentina? Não existe vestibular, o ensino é de qualidade, o custo era mais baixo. Agora, como a moeda se valorizou, o custo de vida aumentou. Resultado, eles estão voltando para o Brasil sem o diploma ou procurando estudar medicina no Paraguai, que não é com a mesma qualidade da Argentina. Mas esse número é muito, eles não disseram exatamente quantos brasileiros estão saindo, né?
mas são mais de 20 mil brasileiros estudando medicina na Argentina. Se eles voltam, não concluem curso, ou vão para faculdades ruins, isso é péssimo para a nossa saúde pública. Perfeito? Então, o impacto da economia na educação. Olha aí, essa é bem legal. 3 brasileiras estão na lista das 100 mulheres mais influentes. Rebeca Andrade, né, a ativista pelos direitos das prostitutas Lourdes Barreto, e a bióloga Silvana Santos estão entre os nomes escolhidos esse ano. Aí eu falei, bom, tem lá também a ativista Gisele Pelicot, Sharon Stone, ganhadora do Nobel da Paz, Nádia Murad, né? A Gisele Pelicot sobre de estupro, enfim. Agora, quem são essas duas que a gente não conhece? Que a Rebeca todo mundo conhece. Lourdes Barreto, principal força por trás de muitas campanhas, passou a vida defendendo melhores direitos para os profissionais do sexo. Ela iniciou-se em Belém na década de 80, né? E vem desafiando esse preconceito com 80 anos. Silvana Santos, a bióloga, atribui sua descoberta pioneira no campo da genética. Ela conheceu uma família com uma doença desconhecida na própria rua onde morava. Isso deu origem à pesquisa que levou a identificar a síndrome de SPON, em inglês paraplegia espástica, atrofia óptica e neuropatia, no Nordeste brasileiro. Nos 20 anos, desde que começou sua pesquisa, na cidade de Serrinha dos Pintos, Santos ajudou moradores afetados pela doença a obter um diagnóstico crucial, após saber que essas pessoas, né, estavam com essa doença. Então, na notícia não detalhou quais são os sintomas, né, mas eu imagino que tem a ver com visão, neuropatia, né, paraplegia. Então, são alguns sintomas dessas doenças. E a querida Rebeca, a maior medalhista olímpica brasileira. Olha o que o seu Maduro está fazendo. Maduro promulga lei lá na Venezuela que pune aqueles que apoiam sanções contra a Venezuela. A assinatura ocorreu um dia depois da legislação ter sido aprovada pela Assembleia Nacional. O partido dele, o PSUV, afirmou que o objetivo do documento é proteger a soberania do país. Chamada de polêmica lei orgânica do libertador Simão Bolívar, contra o bloqueio imperialista e em defesa da República Bolivariana da Venezuela. Estabelece punição para venezuelanos que apoiarem as sanções estrangeiras contra o governo chavista. Tá? Então, também permite ao governo confiscar os bens dessas pessoas e acarretar 30 anos de prisão. Ou seja, se você é opositor na Venezuela do Maduro, você agora terá uma lei que pode te prender e confiscar os seus bens. Ele perseguindo ainda mais seus opositores dentro do seu próprio país. Veja, não é uma lei que ele vai poder aplicar no Brasil, porque ele vai punir brasileiro. Ele não tem esse poder. Então, é uma lei para venezuelanos, tá? Que sempre, nós sabemos, pode até ter um número tal que seja, digamos assim, maior do que o próprio governo, né? Já que ele não publicou as atas das eleições. Gente, essa aqui é o seguinte. O porta-voz de Putin diz que Rússia é contra o uso de armas nucleares. Mas a situação está mudando drasticamente. Há 20 anos, um dos principais cargos do seu país
e despachando diariamente com o líder russo Dmitry Peskov, deu entrevista à Folha de São Paulo em Moscou sobre sinais da Terceira Guerra Mundial, cautela com Trump e amizade com China e Brasil. Bom, aí a pergunta e olha a resposta dele, tá? Vamos ver uma parte da entrevista. Os Estados Unidos e o Reino Unido autorizaram o uso de suas armas pela Ucrânia contra o território da Rússia. O país, em resposta, alterou sua doutrina nuclear e apresentou novos mísseis que foram usados contra a Ucrânia. O presidente Putin, em discurso à nação, disse em discurso à nação que os Estados Unidos, agarrados à sua hegemonia, estão empurrando o mundo para um conflito global. Como os Estados Unidos não vão desistir de sua hegemonia, ela é inexorável. Ela é inexorável. A Terceira Guerra Mundial já começou? Essa é a pergunta da entrevistadora. Resposta dele. Graças a Deus, ainda não. Por enquanto, a Terceira Guerra Mundial não começou. Mas tem todos os sinais de que isso pode acontecer. Braço direito de Putin. A alteração da doutrina nuclear da Federação Russa não ocorreu como uma resposta direta à autorização dos países ocidentais para o uso de seus mísseis. As condições estavam mudando muito antes disso. A infraestrutura militar da OTAN, já sabemos o que é, a aliança militar que reúne países, estava avançando para a fronteira da Federação Russa, com incorporação ao longo de anos de diversos países do leste europeu, que podem receber armas. A revolta na Ucrânia, em 2014, que resultou na queda do governo então eleito, foi organizada pelos Estados Unidos. Ou seja, havia um governo na Ucrânia que era pró-Rússia e caiu. Depois dele, os mesmos países ocidentais começaram a transformar a Ucrânia no centro de luta contra a Rússia, lotando o país de arma. Fecharam os olhos à chegada dos líderes pró-nazistas, que ele acusa os Zelensky de ser nazista, no poder. E o principal, fecharam os olhos ao fato do regime de Kiev começar uma guerra civil matando russos que moravam na Ucrânia. Gente, eu já comento. A partir daí houve uma escalada de tensões. Os sistemas de armamento se tornaram cada vez mais complexos, os mísseis dos Estados Unidos e Reino Unido usados pela Ucrânia para atingir o território só podem ser lançados por especialistas ingleses, franceses e americanos. As potências nucleares se uniram contra nós. Por todo esse conjunto, precisamos alterar a nossa doutrina nuclear. Ou seja, posso eventualmente vir a usar a arma nuclear. O que é legal dessa... Legal, pelo amor de Deus, né? O que é monstruoso dessa entrevista? É a leitura do outro. É muito interessante a gente conseguir fazer, mostrar a vocês como que a Rússia pensa a guerra. No caso da Ucrânia, nós sabemos claramente, a Rússia invadiu o território ucraniano e bombardeia a Ucrânia. Agora, olha a visão da Rússia. Ou seja, segundo ele, os países ocidentais estão avançando sobre uma área que, teoricamente, era de controle, era de ação, era de interferência russa, e a Rússia se sentiu ameaçada. E daí altera a sua doutrina nuclear, como está aí nessa entrevista. Eu sei que lá ele fala do Brasil, e a parte que ele fala, o Brasil é um país muito amigo, a China tem nos ajudado, Trump diz que vai acabar com a guerra, mas nós temos certa cautela. É parte dessa entrevista aí que, quando esse Dmitry Peskov está falando, ele está falando o que o Putin pensa. Tá? Então, e ele dizendo, olha, não começou, mas tem todos os sinais que podem acontecer. Eu jamais havia visto, lido até hoje, nenhum tipo de informação nesse sentido. Daí o porquê de eu entender necessário trazer
essa leitura que a Rússia traz deste momento específico da guerra. É óbvio que isso pode mudar com o Trump, porque ele disse que vai acabar a guerra em um dia. Agora, sabemos que o Trump falou que ia construir o muro contra o México e não construiu. Então, o Trump fala muito e precisa saber se vai realizar, né? Então, pessoal, tá aí, né? A entrevista do senhor Dmitry Peskov. Vamos lá. Para mais uma notícia internacional. Olha, primeiro é importante saber o que é o TPI. Tribunal Penal Internacional é o tribunal que foi criado pelo Estatuto de Roma. Explicaçãozinha de professor de Direitos Humanos, que eu sou, né? Haviam alguns tribunais que eram feitos após algumas guerras, como o Tribunal de Nuremberg, feito para julgar os nazistas, o Tribunal de Tóquio, para julgar os japoneses que lutaram lá da Alemanha, o Tribunal de Ruanda, o Tribunal da Iugoslávia. E o que o mundo entendeu em 98? Que era preciso ter um tribunal penal frequente, né, permanente, para julgar eventuais conflitos, que é um tribunal criado pelo Estatuto de Roma, que julga crimes de guerra, de genocídio, de agressão e contra a humanidade. Ocorre que o presidente disse na segunda-feira que as ameaças enfrentadas pela instituição, incluindo possíveis sanções dos Estados Unidos e mandados de prisão contra a equipe da corte, colocam em risco sua própria existência. A juíza presidente, Tomoko Akane, não citou o nome da Rússia ou dos Estados Unidos enquanto falava em conferência anual dos 124 membros do tribunal, inclusive o Brasil, mas se referiu a eles como membros permanentes do Conselho de Segurança. Está claro, por qualquer métrica, que qualquer referência que essa Assembleia está em um momento crucial. Estamos enfrentando desafios sem precedentes. Vemos as vítimas da sociedade civil, os sobreviventes, a humanidade em geral. Acho que temos expectativas sem precedentes, né? Em junho, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei com sanções ao tribunal em resposta à solicitação de Khan, de um mandado de prisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O tribunal tem sido submetido a ataques, ou seja, membros do tribunal podem ser presos porque nem Estados Unidos e nem Rússia assinaram o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Cuidado, existe a Corte Internacional de Justiça, que é ligado à ONU. O TPI é um tribunal que também fica em Haia, na Holanda, e ele julga pessoas. E ele já condenou o Putin de crimes contra a humanidade. E Benjamin Netanyahu também, que podem, se entrarem nesses 124 países que são membros, ele pode ser preso. Tá? Aí, obviamente, natural que Estados Unidos e Rússia reagissem, condenando os membros, os juízes, né, os promotores, os investigadores do TPI. Tá? Muito bem. Eu chamo de aquecimento da política global. A gente sempre está falando de aquecimento global, mas nós estamos vivendo um momento de aquecimento da política global, de extremismos e de tentativas de golpe, como você vai ver agora, meu povo. Inacreditável, confesso que fiquei passado com essa história, atrasei até um pouco a gravação da aula, porque eu queria olhar com mais detalhes, e vamos ler a notícia. Presidente da Coreia do Sul declara lei marcial e oposição vota para derrubar decreto.
medida foi adotada para detectar e conter elementos pró-Coreia do Norte, segundo o presidente Yoon Suk-yeol. Mas a oposição o acusou de usar o argumento para fechar o parlamento. Deputados fazem votação de emergência e declararam lei inválida. Houve confronto entre militares e o parlamento. Olha lá, então o governo da Coreia do Sul impôs uma lei marcial. O presidente argumentou que quer limpar o território de aliados da Coreia do Norte, mas os políticos, o parlamento entendeu que ele está querendo dar um golpe. Né? A lei marcial, o que ela é? Restringe o acesso a direitos civis, substitui a legislação normal por leis militares, como limitações e controle da imprensa, parlamento e de forças policiais. Todas as atividades políticas, incluindo manifestações, foram proibidas. Sites de notícias do país também relataram instabilidade em seus portais. Bom, essa é a primeira vez que o governo da Coreia do Sul, que sempre foi um regime aliado dos Estados Unidos, do Japão, para conter o avanço da China e da Coreia do Norte, que tem um regime democrático, é aliado das principais potências ocidentais, decreta a lei marcial desde o fim da ditadura militar no país na década de 80. O presidente acusou a oposição de estar se aliando à Coreia do Norte, com quem a Coreia do Sul ainda está tecnicamente em guerra, eles estão em armistício. Gente, esse cara não tem popularidade na Coreia do Sul. E todos os analistas internacionais que eu ouvi o acusaram de tentativa de golpe de Estado. O parlamento votou contra, a população foi à rua e sabe o que vai acontecer na Coreia do Sul? Olha aí, ó. Por isso que eu atrasei um pouco a gravação. Oposição planeja votar no sábado impeachment do presidente da Coreia do Sul. Eu reitero, olha como nós estamos vivendo momentos de extremismos onde a gente não conhecia. Para mim é uma decisão extrema da Inglaterra essa de mandar brasileiros em voos secretos. Para mim é um extremo aquilo que disse o aliado do Putin, que está na iminência de uma terceira guerra mundial. Para mim, é um extremismo a Coreia do Sul, um país democrático, né? Então, o que vai acontecer? Vamos acompanhar e trazer aqui a vocês. O principal partido de oposição da Coreia do Sul, o Partido Democrático, planeja votar o pedido de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. No horário local, informou o jornal nesta quinta-feira, segundo a agência de notícias Reuters. Na quarta-feira, o parlamento apresentou formalmente uma moção de impeachment contra o presidente. O pedido é uma retaliação à imposição da lei marcial que restringia direitos civis. A medida foi derrubada. Os 190 parlamentares presentes em uma sessão forçaram o presidente a voltar atrás e restaurar os direitos civis da população. Caso a moção do impeachment seja aprovada, o presidente será suspenso e substituído pelo primeiro-ministro, enquanto a Corte Constitucional analisa o caso e emite um veredito no prazo de 180 dias. E podem ocorrer novas eleições. Para mim, eu tomei um susto. Eu estava para gravar a aula, eu falei, putz, deixa eu esperar mais um pouquinho para eu poder ver como é que vai ser noticiado isso, tal, como é que vai ser a reação, se ele vai tentar usar os militares para se manter no poder, como é que ele vai liderar essa situação de confronto direto entre um governante impopular e o seu parlamento. Muito bem, senhor presidente, que aparentemente quis dar um golpe. Tá aí, ó. Corre um sério risco, eu aposto muito nisso, de sofrer um impeachment.
E aí sabemos, né? O que pode, sei lá, acontecer. Quem só ganha com isso, vendo essa instabilidade, é a Coreia do Norte, inimiga declarada da Coreia do Sul desde a guerra entre eles de 1950 a 53, que nunca terminou com um acordo de paz, mas sim com um armistício. E nós sabemos que a Coreia do Norte vive fazendo exercícios militares no mar ali do Japão, entre o Japão e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul decepcionando até mesmo o próprio Estados Unidos com essa decisão desse presidente aí. Mas quero acreditar que ele está com seus dias contados. Como eu falei, no final eu divulgo os livros. Olha aí, livro 17, o amarelo, 18, o vermelho, 19, o azul. E eu deixo os períodos em que eu peguei os temas. Como eu gravo aulas semanais, eu vou pegando essas notícias semanais e transformando em questões. Tá? Então veja, dezembro a fevereiro, fevereiro a abril, de abril a julho, e o último que eu soltei foi em setembro. Estou terminando aí o de dezembro, né? Que vai ser de possivelmente 10 de dezembro, de setembro até 20 de dezembro, né? Vamos ficar aí com mais de 2 meses com 100 questões comentadas. Qual é a ideia? A ideia é deixá-los numa Black Friday do Diogão. São, se fosse comprar os 4, seria R$100, que eu não aumento o preço há 3 anos. E não é questão que eu bolo e que cai nos concursos conforme os alunos me avisam, tá? Então, se você comprar, eu quero os 4, eu vou cobrar R$50 de você aí, tá? Até semana que vem, quando eu gravar a aula de 4 a 11, eu vou dar esse tempo para vocês pensarem, e como tem 13º aí, na praça, ajuda o professor e te ajuda a ter um material inédito. Como eu faço, Diogo? Simples. Manda um WhatsApp para mim, tá aqui meus endereços, 11 999 82 14 13. Sugiro que siga a gente lá no Instagram, porque eu publico notícias sempre que eu acho relevantes, tá? E também aproveitar para divulgar que eu vi que o nosso querido Cristiano lançou a Black Friday de assinatura. Você compra, é uma assinatura que você vira sócio do Clube do Vencendo Concursos. Virando sócio, você tem acesso à preparação para todos os concursos públicos que o Vencendo oferece. Algo que eu nunca vi, tá? Então, é a maior Black Friday da história do Vencendo Concursos, já que ele chegou. E como é que eu faço? Tá aí os canais, entra no site, você vai ter lá o acesso pelo WhatsApp e consegue conversar com as pessoas, tá? Aproveitem, pessoal, esse é um momento muito importante. Termino então a aula de 27 de novembro a 4 de dezembro com destaque para a questão dos lixões, a questão da situação dos brasileiros na Argentina, a questão do voo secreto, a questão dessa entrevista da Rússia, expliquei o que era corte, o que eram gastos, fazendo só uma retomada daquilo que abordamos nessa aula, quantos temas importantes, e em especial esta notícia meio bombástica que foi a tentativa de golpe na Coreia do Sul, tá? Então, semana que vem tem mais aula e voltaremos com notícias de 4 a 11 de dezembro. Ok, pessoal? Um forte abraço, eu sou o Diogo Silva, professor de História e Geografia, aqui do Vencendo Concursos. Acompanha, curte, dá um like, comenta e se tiver alguma dúvida é só nos chamar. Tem todos os endereços aí publicados para você. Até dia 11. Um forte abraço.